Bom dia, turminha. Vamos começar mais uma videoaula, de língua portuguesa. Turma, sexto ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Agenda do dia 30/11 de 2020. Disciplina Língua Portuguesa, vídeo motivacional, atividade do livro, Tema, refletindo sobre o texto. Questões 1, 2, 3 e 4, página 209 e 210. Tema, se eu quiser aprender mais, questões 1 e 2, página 211. Estuda em casa, atividade 30, questões 1, 2 e 3. Explicação da atividade. Comentário de leitor. O comentário do leitor tem muitas finalidades, entre elas elogia a matéria, a publicação, entre outras. Comentário é um gênero textual, escrito ou oral, que pode ser produzido de forma espontânea, planejada, gravado ou não, em formato de áudio, dificuldades antecipadas. O tempo mínimo e máximo da gravação pode não ser respeitado, problemas técnicos e ruídos podem danificar a gravação. Ou seja, o comentário tanto pode ser escrito como oral, como eu acabei de explicar, pode ser gravado também. Domínio jornalístico. O comentário inclui-se na categoria dos textos opinativos, isto é, por meio dele expressa-se uma opinião sobre os fatos ocorridos em sociedade. Seu autor é sempre identificado. Esse autor, por meio de um comentário explicativo ou crítico, demonstra sua percepção sobre os fatos ocorridos, argumenta sobre esses fatos, julga-os e apresenta projeções sobre eles. Fica claro no comentário o conhecimento que o seu autor tem acerca do assunto tratado, fazendo uso de comparações com fatos passados e presentes. O comentarista procura esmiuçar o assunto que originou o comentário, levando o leitor a entendê-lo melhor e a pensar sobre ele. Com o advento da internet, foram abertos em sites, blogs e portais espaços para que os internautas comentem as matérias neles publicadas. Tais comentários nem sempre se organizam da forma como descrevemos. São feitos de forma inconsistente, revelando opiniões sem fundamentação.
Outro ponto é que se verificam hoje muitos abusos na apresentação desses comentários. Algumas pessoas escondem-se atrás de falsos perfis criados por elas mesmas, ou mesmo as claras empregam uma linguagem ofensiva e grosseira nesses textos. Muitas parecem não saber que é possível rastrear o computador ou celular nos quais foi digitado o comentário, que podem ser processadas por difamar ou tratar alguém de forma ofensiva. O ideal é seguir o que recomenda o texto, como deixar comentários na internet. Ao comentar matérias das quais discordamos, devemos pensar muito antes de clicar e enviar. Ao expressarmos nossa opinião, devemos verificar se estamos sendo objetivos e estamos utilizando uma linguagem pólida e cortês. Também é muito importante verificar se estamos emitindo opinião consistente, fundamentada em bons argumentos que revelem nossa capacidade de refletir sobre o assunto em questão. O comentário é também comum no meio escolar. Em muitas provas há questões com comando "comente isso" ou redija um comentário sobre essa afirmativa. Para elaborar um bom comentário, o ideal é organizá-lo de maneira que ele apresente estas partes: uma síntese do fato ocorrido ou das ideias expressas no texto que deverá ser comentado, uma argumentação que indique o que se passa sobre o fato ocorrido ou sobre as ideias expressas no texto, uma análise do fato ocorrido ou das ideias expressas no texto, relacionando-os com outros fatos ou acontecimentos. Para exemplificar isso, veja um comentário sobre o texto: bonzinho só se dá um mal. Não necessariamente. A ideia de que bonzinho só se dá mal é algo que está estranhado em nossa cultura, mas ela foi posta por terra por pesquisadores da Universidade do Texas, em Arlington, Estados Unidos. Ficou provado que ser bonzinho ajuda, por exemplo, a ter amizades melhores, a se sair melhor na escola e no trabalho. Como ser bonzinho não significa ser Maria vai com as outras, ou folha de bananeira, que vai na direção que o vento manda. Só para agradar os outros volta a ser valorizada essa qualidade. Estava fazendo falta uma pesquisa dessas, pois muita gente estava sentindo vergonha de ser chamada de boazinha. Em uma sociedade tão marcada por conflitos, ser bonzinho deixou de ser defeito. É qualidade importante para tornar este nosso mundo mais cordial, um lugar bom para viver e conviver. A aula referente aos dias 30/11 e 2 e 3 do 12. Tema: refletindo sobre o texto. Objetivo: observar o papel dos interlocutores e as normas de interação. Responderão as questões 1, 2, 3 e 4 das páginas 209 e 210. Tema: se eu quiser aprender mais. Objetivo: analisar e avaliar a construção de argumentos. Vocês responderão as questões 1 e 2 da página 211. Estudo em casa, atividade 30. Objetivo: inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Leitura de textos e resolução das questões 1, 2 e 3. Agora, estudo em casa, volume 5, turma 6º ano, atividade 30. Os povos indígenas, acreditam que seres invisíveis os ajudam como forma de proteger o espírito e a alma, e a eles dão o nome de seres encantados. Uns acreditam que são ancestrais que se foram, outros dizem que são seres que o pai Tupã enviou para a proteção dos pescadores. O texto a seguir é uma evocação aos encantados do povo Tremembé, da Almofala, realizada pelo cacique Tremembé João Venâncio durante o Torem, ritual sagrado dos Tremembé
de alma ou fala que possui músicas e danças próprias. Leia o texto. E não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que eu não arranque, não tem pedra que eu não quebre, e nem tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras com a força da natureza. Os encantados nos mandou, viemos aqui fazer limpeza. Primeira, os encantados nos mandou, viemos aqui fazer limpeza. A expressão em destaque no trecho significa letra A, contar uma história encantada. Letra B, pedir proteção aos encantados. Letra C, convidar para dançar um torém. Letra D, avisar que vai para as cachoeiras, né? A resposta correta é letra B, né? Pedir proteção aos encantados. O outro texto, né, onde vocês irão responder a questão 2, história do tio Paciência. Quando o tio Paciência era menino, costumava comboiar com um amigo. Montava-se em seus animais e saíam vendendo coisas pelo mundo afora. Um dia eles passavam por um caminho fechado e escuro, já era noite. Tio Paciência, que ia na frente do comboio, ouviu uns assobios pela mata. Em frente, rapidamente, um pássaro grande e preto sentiu vontade de jogar uma pedra naquele passarinho, mas de repente ficou com muito medo. Só não sentiu mais medo porque seus amigos vinham logo atrás. Quando olhou novamente, o pássaro não estava mais na sua frente. Ao contar essa história para as pessoas mais velhas, elas falaram que ele tivesse jogado a pedra no pássaro, ele teria se assombrado muito mais, porque o tal pássaro era o assobiador encantado, né? 2. A palavra comboiar. Na frase, quando o tio Paciência era menino, costumava comboiar com um amigo. Pode ser substituída sem alterar seu significado por letra A, assobiar, letra B, proteger, letra C, viajar ou letra D, vender. Agora observe o quadrinho a seguir. Por isso nós meboqueres aprendemos desde pequeno a não escutar o som doce que vem dos iguarapés. E lhes ordeno que fujam, corram, tapem seus ouvidos, que esse som é o som da morte. Erramos. São os que acham que a morte tem a forma feia. A morte é bonita, tem forma de mulher. A morte tem um nome e ela se chama Iara. Que sentimento você acha que o sábio indígena sente diante da morte? Essa aqui vocês irão escrever, né? Até a nossa próxima aula. Eu aguardo a devolutiva da atividade. Logo após o slide, estarei explicando a atividade do livro. Do sexto ano, como sempre eu faço, eu irei explicar a atividade do livro, né? Para vocês responderem, vocês irão fazer a leitura do texto da leitura 2, né? Que está na página 209. A primeira questão, reler os comentários 2 e 3. Letra A. Para esses leitores, qual foi o motivo das vaias, né? O motivo das vaias, no caso aqui, seria a falta de educação dos brasileiros. B. Porque, segundo os textos, os brasileiros não deveriam ter vaiado o atleta, né? Porque os atletas merecem respeito por estarem se esforçando para representar suas nações da melhor forma possível. C. Como o comentário 5 contesta esses pontos de vista? O leitor acredita que as vaias são reações naturais no esporte, assim como os incentivos. A2. Compara os comentários do jornal online àqueles do jornal impresso. A letra A. Que diferença você observa na linguagem empregada, né? Uma resposta que vocês poderiam colocar nessa seria que os comentários dos jornais impressos são mais formais, né? O que se revela
na escolha de vocabulário preciso e variado e no cuidado para evitar deslizes gramaticais, enquanto os comentários do jornal online são mais informais e têm uma linguagem menos preocupada com as regras gramaticais. Letra B. Cite palavras usadas no comentário 4 online que não seriam adequadas a uma comunicação formal. As palavras mimi e vocês, né? C. Que outras marcas do texto revelam que o produtor do comentário não se preocupou tanto com as regras da linguagem escrita formal? O texto não está dividido adequadamente em frases, cabendo às reticências, mas marcar algumas pausas, né? 3. Alguns comentários de internet usam recursos que os tornam parecidos com os comentários orais. A. Qual é o objetivo de usar palavras escritas apenas com letras maiúsculas? Sugerir a resposta que poderia ser, né? Sugerir uma fala feita em voz alta. B. Em que outros gêneros textuais da internet esse recurso é frequente? Né? Nos textos postados em redes sociais, nos e-mails e nas mensagens enviadas por celulares. 4. Para publicar um comentário em jornal ou revista impressos, o leitor deve enviá-lo para um editor, que é responsável por escolher os trechos que serão publicados. A. Em geral, como o leitor consegue postar um comentário na internet? Basta escrever o comentário, né, em uma área específica própria da página. Normalmente, há algum botão para ele clicar e confirmar a publicação. Algumas páginas contam com moderadores, né, que excluem comentários ofensivos ou usem palavras grosseiras, né? B, em sua opinião, qual é a vantagem de poder fazer comentários online, né? A vantagem é a praticidade, né, dos comentários online, mais pessoas se expressam favorecendo o debate, né? Poderia ser isso. O outro tema que é se eu quiser aprender mais, que está na página 211, a primeira questão, letra A, que argumentos o leitor usa para sugerir que os franceses não podem cobrar a educação dos brasileiros, né? O argumento de que os franceses não tratam bem os turistas que visitam seu país, né? B, segundo ele, por que os brasileiros devem ficar satisfeitos, né? Porque a vitória não dependeu do uso de doping. C, você considera que os argumentos citados sustentam a opinião de que a torcida está correta? Por quê? Não, né? A resposta, né? Já que não há conexões diretas entre os argumentos apresentados e o caso da discussão. A2. Veja agora um comentário do leitor que foi postado junto de uma notícia que apontava a preferência dos estudantes universitários pelo livro impresso. A letra A. O leitor demonstra ter bons conhecimentos sobre o assunto discutido? Sim, né? Claro, né? Já que o leitor ele apresenta várias características do livro digital, revelando conhecer bem essa tecnologia. B. O leitor reconhece alguma virtude nos livros impressos? Sim, né? Ele afirma que ver a biblioteca grande e organizada é uma visão fantástica. Se a opinião apresentada pelo autor dialoga adequadamente com o tema e contribui para a discussão do assunto? Sim, né? Pois o leitor ele apresenta uma opinião e argumentos que se relacionam diretamente com a avaliação dos livros impressos e digitais e que podem ser considerados quando se pensa nas vantagens de uma ou de outra forma de publicação. Até a nossa próxima aula, eu aguardo a devolutiva da atividade.